vindo a falar sobre a pessoa e a obra de Cristo e agora estamos aqui na justificação pela fé. E é muito importante este assunto, nós entendermos que a nossa justificação prende-se somente na justificação pela fé em Cristo. E em Cristo somente. Vamos ver o que isto quer dizer. E vamos ler em Romanos 3, 21 a 26. Diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então até aqui a palavra de Deus. Esta é uma porção das Escrituras que é um núcleo. Aliás, há quem diga que é o coração da carta aos Romanos. É um núcleo, é tão preenchido, tem tanta doutrina, tem tanta verdade, tem tanta vida aqui incluída, que é difícil numa, ou em duas, ou em três. Não é pregações, irmãos, é vidas. Conseguir explicar tudo aquilo que está aqui inserido. Então nós vamos tentar hoje descortinar, trazer para a nossa vida, para nós podermos aplicar uma grande verdade que está aqui, que é a justificação pela fé. Eu não sei como é que você se sente hoje, abatido, animado, desmotivado. Eu estou a trazer antónimos. Na realidade, não são sinónimos, não é? Não querem dizer a mesma coisa. Um deles está a colocar-nos numa boa disposição, em que tudo parece que está a correr bem na vida, e estou também a trazer do outro lado as coisas quando elas não correm assim tão bem. E isso faz parte da vida de todos os que nós estamos aqui. Mas a realidade é que Deus não quer que nós sejamos confundidos pela a grande verdade e o grande presente. Porque se nós temos a porta para a verdadeira justificação, é somente pela fé em Cristo. Então que nós possamos hoje ser não só motivados, mas trazidos até esta grande verdade. E que nada na nossa vida, em circunstância alguma, nos seja roubada, retirada a alegria que está presente. E não é embrulhada, mas abraçada por esta graça de Deus. Então nós temos visto nas últimas 2 semanas e temos refletido sobre a pessoa e a obra de Cristo. E vimos que Cristo não é parte da criação, Ele é agente criador. Todas as coisas que existem foram criadas nele, subsistem por ele e na realidade servem para a glória dele. E ele é a razão de ser da igreja. Vimos também isso. Ser Cristo, ou seja, na realidade, sem Cristo não existe igreja. Cristo governa e não só governa, mas ele é a fonte da igreja. Ele é o governador porque ele é a origem da igreja. Cristo é a ressurreição e a vida e por isso tem a primazia sobre todas as coisas, tem o poder sobre a morte e também tem o dom da vida. Cristo é a reconciliação da igreja, Ele é a fonte dessa reconciliação. Ninguém tinha a capacidade de se dirigir a Deus e mesmo que tivesse a capacidade de se dirigir a Deus, não tinha argumentos para reconciliação.
estava completamente despido de qualquer argumento que o justificasse e o reconciliasse com Deus. É Deus a parte ofendida que toma a iniciativa desta reconciliação e torna possível esse milagre. Através da morte de Jesus na cruz, e este é o plano perfeito da reconciliação, que na verdade é conhecido antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro 1, 18 a 21 diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Está aqui a falar do quê? Dos princípios da lei, que nunca serviram para justificação, nunca serviram para propiciação, para nos justificar diante de Deus. Mas ele diz, versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Na realidade, a Constança está a concordar comigo, ela está a dizer amém, vocês não estão a entender. Mais nada. Na verdade, a prova de que esse sacrifício foi aceito por Deus e que nós temos a justificação de Deus está, como nós lemos anteriormente, mas vem na ressurreição de Jesus. E na realidade nós lemos isso também em Romanos, no capítulo 1, no verso 4, quando diz o seguinte: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso argumento está montado e hoje nós continuamos nesta linha a observar a obra da reconciliação que é alcançada somente pela justificação na fé em Cristo. Então o texto de hoje situa-se logo após a declaração de que, como nós vimos também na semana passada, existe uma necessidade urgente de reconciliação. Sabem, depois de toda esta partilha, aquilo que eu mais gostava que acontecesse nos nossos corações, para aqueles que ainda não entenderam o que é ser justificado em Cristo, pela fé e somente pela fé, que começasse a arder no seu coração, começasse a perceber a sua condição sem Cristo e a alegria de ter Cristo. Então, se nós saíssemos daqui agora, se este pensamento e esta ideia já estivesse no nosso coração, eu já ficava feliz. Porque aquilo que mais arde no meu coração neste momento, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e pelos nossos adultos, é entender pelo seu coração se arde ou não esta realidade. Se eles entendem, se isto mexe com eles, se quando eles se levantam e vão para a escola, eles entendem a necessidade urgente de estarem reconciliados com Deus pela justificação na fé em Cristo. E se já estão justificados em fé em Cristo, e eu vou desmontar aqui provavelmente uma ideia, porque justificação não é um processo, é um ato legal declarado por Deus. Não é um processo pelo qual nós lapidamos, trabalhamos, embelezamos ou apuramos. A justificação está somente em Cristo. Nós não conseguimos fazer nada para a justificação. E esta porção das Escrituras diz o seguinte, antes de nós termos começado. Romanos 3, 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não há nada que eu possa fazer que me justifique diante de Deus.
Não há nada que vocês possam fazer, mesmo em declaração ou em face ou diante da lei que Deus deu para revelar o seu coração. Não há nada que eu faça, mesmo em relação à lei, mesmo cumprindo a lei, que me justifique diante de Deus. Porque pela lei só vem uma coisa: o conhecimento da minha necessidade urgente de me reconciliar com Deus. A minha condição no pecado. E a necessidade urgente que eu tenho de me reconciliar com Deus. Jovens, adolescentes, isto é um assunto tão sério. Porque nós não sabemos qual é a linha de Deus entre a longanimidade e a paciência e a sua justiça. Nós não temos esta noção, nem este controlo. E nós vemos nas Escrituras isso. A uns Deus deu determinado tempo para que eles chegassem à conclusão e à justificação pela fé. E a outros não tiveram esse tempo. Deus é soberano. Nós não podemos brincar com Ele. Então o que Paulo escreve aqui é a resposta de como, de acordo com o Evangelho, o Deus Santo pode justificar pecadores. Como é que isso é possível? Se a justiça de Deus exige a morte do pecador, nós vamos verificar que ao mesmo tempo o seu amor deseja ofertar-lhes vida. Mas há aqui um dilema. Porque o amor não pode ofertar a vida sem a exigência da lei cumprida, que é a morte do pecador. Então nós temos um dilema aqui para resolver. Como é que Deus consegue resolver este dilema? Salvando os pecadores sem deixar de ser justo. Ele mesmo. Então nós temos que conhecer a natureza da justificação. E a justificação é um ato divino, não é uma obra humana. Foi decidida na eternidade, não foi decidida aqui na terra pela nossa condição, nem pelo nosso entendimento de urgência de reconciliação. É um ato e não um processo. A obra da justificação é um ato externo a nós, que acontece no tribunal de Deus e nunca foi, e não é desenvolvido no nosso coração. Não é porque nós entendemos e que clamamos a Deus e Deus se enterneceu, se compadeceu do nosso clamor e então enviou o seu Filho. Não é isso. Antes que nós tivéssemos pecado, Ele já tinha planeado o nosso resgate pela nossa queda. Então a justificação também não é uma novidade do Novo Testamento, mas ela é uma doutrina bem fundamentada no Antigo Testamento. Ela é testemunhada pela lei, como nós vimos no nosso texto. Ela é proclamada pelos profetas. Ela provém da graça de Deus e não tem a ver com o mérito humano. E isto inclui o clamor humano, o desespero humano. A justificação é somente recebida pela fé e nunca pelo meio das minhas obras. Nunca. Então, em primeiro lugar, a justificação é a manifestação da justiça divina. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que já tinha sido testemunhada pela lei. Qual era a justiça de Deus? Morte ao pecador. E tinha sido também proclamada pelos profetas. Nós, para entendermos este versículo de forma mais abrangente, será necessário contextualizá-lo com o que Paulo disse anteriormente. Em Romanos 1,17, para o qual que a igreja foi levantada, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho.
Nós, como igreja, fomos levantados, fomos escolhidos e foi-nos outorgado, foi-nos entregue o ministério da reconciliação pelo Evangelho, pela proclamação do Evangelho. O Evangelho traduz, explica, interpreta e apresenta a justificação do pecador. Como diz a Escritura, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Ao lermos os Evangelhos, nós não lemos apenas acerca da vida e da obra de Jesus, mas somos confrontados principalmente com a justiça de Deus no culminar do momento quando Jesus é morto numa cruz. Muitos se questionam, porquê é que Jesus teve de morrer? Porquê é que Deus não, no seu grande amor, não perdoou toda a gente com uma decisão? A resposta é muito simples e é clara. Jesus morreu para cumprir a justiça do Deus santo e perfeito e justo, que nunca, para perdoar um pecador, comprometia a sua própria santidade, a sua retidão, a sua justiça. O seu amor não é sobre a sua santidade, nem é sobre a sua justiça, nem é sobre a sua retidão. O seu amor não concorre, mas o amor é aquilo que abraça tudo isto e mostra-nos o quão pecadores nós somos e o quão Ele nos amou. Porque Ele não perverteu a sua justiça, mas mesmo assim amou-nos de tal maneira que planeou uma forma de nos justificar diante dele sem comprometer qualquer uma das suas características. E nós não merecemos nada disto. Nós não merecemos nada disto. Mas Ele continua a ser justo e a promover justificação. Extraordinário. É um plano que não cabe nas nossas mentes. É um plano que nós temos que estudar para o resto da nossa vida. E aquilo que deve provocar no nosso coração, se anteriormente nós olharmos para o Evangelho, arde-nos a urgência que nós temos de reconciliar-nos com Deus, depois desta justificação estar bem entendida, bem definida na nossa mente. Aquilo que deve arder no nosso coração é a retribuição em alegria por um ato de amor e de justiça que nós não merecíamos. E nunca, jamais, independentemente, mesmo que queimemos o nosso corpo em sacrifício vivo, jamais tornamos esse ato ou tornamos-nos merecedores desse ato tão profundo. Jamais. Em Romanos 1,18 diz: a ira de Deus revela-se do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A Bíblia também nos mostra que a ira de Deus vem do céu por causa do pecado. E da mesma forma é do céu que vem a justiça de Deus para todos os pecadores que quiserem colocar a sua fé nele, ou seja, para todos os que creem. É sobre esta grande verdade que o apóstolo Paulo desenvolve toda esta grande doutrina sobre a justificação pela fé e somente pela fé. As Escrituras revelam que o grande atributo de Deus é a sua santidade. Como nós vemos em Isaías, quando Isaías verifica, tem a visão sobre Deus, o que é que ele vê? Os anjos, os querubins, a declarar ao Deus: amor, amor, amor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Altíssimo. Santo, santo, santo. É da santidade de Deus que nascem, que existem todas as outras características. Se nós tivéssemos de definir Deus numa palavra, é santo. E a Bíblia sempre que apresenta Deus como santo é santo, santo, santo.
Deus é justo e não pode tolerar o mal. O pecado é trevas e Deus é luz. O pecado é imundo e Deus é santo. O pecado é maligno e Deus é benigno. Portanto, o pecado afasta as pessoas de Deus. E por si mesmo o homem não pode aproximar-se do Deus Santo nem cumprir as exigências que estão estipuladas na lei de Deus para relação entre Deus e o homem. Não conseguimos cumprir essas exigências. E pelos nossos esforços o homem não consegue satisfazer as demandas da justiça divina. Assim, o homem pecador está sem esperança e condenado. Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo, um meio de justificação. Como nosso substituto, Cristo tomou o nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei e bebeu sozinho o cálice amargo. Sabe o que é que estava no cálice? Sabe o que é que estava naquele cálice? Quando Jesus, vocês lembram-se de Jesus entrar na gente do Getsemane e com os 12, neste caso já só com os 11, o que é que aconteceu? Ele deixou 8 num lugar e levou mais 3 com ele um pouco mais à frente e depois virou-se para eles e disse: agora fiquem aqui que eu vou orar. Ele orou por 3 vezes a mesma coisa, a mesma oração. Ele disse: se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Sabem o que é que estava neste cálice? A ira de Deus. Nós nunca bebemos a ira de Deus. E aqueles que creem em Cristo nunca irão beber da ira de Deus. Porque Ele bebeu a ira de Deus. E não foi fácil. Não foi fácil. Diz que quando ele entrou no Getsemane, a perturbação, o medo e o pavor tomaram conta dele. Ele conhecia a ira de Deus. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu vou até ao fim. Em João 10 nós vemos o seguinte, quando os discípulos lhe estavam a mostrar, não, que isso não te aconteça, ele disse, sabe o que é que ele disse? Eu gosto tanto destas palavras de Jesus. Foi para isto que eu vim. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Extraordinário, ele não voltou atrás. E aquilo que nós vemos no Getsemane não é ele a recuar, é ele a confirmar a sua determinação, ainda que custe. Nós às vezes mentimos a nós mesmos. Não, a vida está fácil, está simples. Jesus não mentiu naquele tempo. Nunca mentiu, nunca se achou engano. Ele não colocou ali uma venda, não mostrou algo diferente. Não, isto é mesmo difícil. Eu jamais quereria enfrentar a ira do meu Pai. A ira do Altíssimo. E isso foi o que ele experimentou naquela cruz, em que todo o universo testificou. Ao meio-dia ficou trevas. Houve uma manifestação da própria natureza, quando a ira de Deus se manifestou sobre Jesus Cristo. E ele ficou calado, mudo, em silêncio, a sofrer por mim e por vocês. E ele em 3 horas satisfez a justiça de Deus, que eu e vocês teríamos que ter toda a eternidade, para todo o sempre. Ouçam a redundância. Para nunca conseguir satisfazer essa mesma justiça. A pergunta é, como é que é possível? Se fosse eu, não podia, estava a morrer apenas por mim. E encontrava-me na morte, e a morte aprisionava-me para sempre. Mas Jesus não é apenas um homem. Jesus é o Deus infinito, com um valor infinito, preciosamente infinito, ou infinitamente precioso.
E Ele consegue pagar o meu e o vosso pecado e justificar-nos diante do Deus Altíssimo. Porque Ele é infinitamente poderoso, valioso, precioso, como nós hoje cantamos aqui. Então não há um só que deposite a sua fé nele e não tenha a justificação pela fé, como é prometido pelas Sagradas Escrituras. Então, em segundo lugar, a justificação é um ato legal. A justificação não é um processo, mas é um ato declaratório de Deus. A justificação é um ato legal do campo forense. É judicial e que acontece aonde? No tribunal de Deus. Entre Deus e Ele mesmo. Por isso é que nós dizemos, e as cartas de Paulo dizem, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Onde é que está o eu ali? O meu eu? Não está. Porque foi Jesus que foi ao tribunal de Deus e declarou-se culpado por mim. E sofreu o ato declaratório de Deus como juiz. E Ele sofreu em meu lugar. E agora quando Deus olha para mim, eu sou declarado justificado. Porque Jesus não tinha um só pecado para ser morto, nem para ser julgado, mesmo pelo Deus perfeito e santo. E Jesus foi declarado justo. Sabe como? A morte não conteve a vida. E por isso mesmo Deus o ressuscitou dos mortos, provando assim que a justificação estava em Cristo. E todo aquele que depositar a sua fé nele, não é um processo, irmãos. É um ato declaratório de Deus. É um ato legal de Deus. Não tem nada a ver com a lei e não tem nada a ver com as nossas obras capazes que nós somos fazer. Tanto a lei como os profetas declaravam a grande necessidade da reconciliação com Deus. E ao mesmo tempo declaravam a nossa incapacidade de promover essa reconciliação. Tanto a lei como os profetas sempre nos recordaram da nossa condição reprovada e pecadora diante de Deus. Por isso é que nós esperávamos ansiosamente por Cristo. Por isso é que toda a natureza esperava por esta redenção. Ouçam, no dia da ressurreição de Jesus Cristo, muitos foram os que ressurgiram e saíram dos seus sepulcros, mas não com a vida eterna ainda para gozar. Morreram novamente. Mas Jesus nunca mais morreu. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso para que nós entendêssemos que tipo de corpo glorioso nós também vamos receber. Em Romanos 3, 19 a 20 diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, tanto a lei como os profetas foram canais de Deus para nos ensinar e guiar à tão grande justificação planeada desde a eternidade para os que creem. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de professor, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A justificação não possui graus, ela é plena, é cabal, é absoluta. No catolicismo romano, a justificação é confundida com um processo que nós, protestantes, filhos da Reforma, se eu posso dizer assim, claro, não somos filhos da Reforma, somos filhos de Deus. Nós entendemos que a justificação é um ato, é um acontecimento único e o processo chama-se santificação.
Não nos torna mais justos diante de Deus esta santificação. Por isso é que há muitas pessoas, na sua caminhada cristã, estão sempre a questionar-se: será que aquilo que eu já fiz já me fez perder a salvação? Será que é suficiente aquilo que eu tenho feito para ser justificado diante de Deus? Estas são perguntas que vagueiam na mente das pessoas por falso ensino. Mas a justificação não tem nada a ver com aquilo que eu consigo produzir pela minha vida. E não é um processo pelo qual eu mastigo, embelezo, desenvolvo, obrigado. Não. É um ato legal que foi feito em Cristo e declarado pelo Pai justo. A justificação é imediata em Cristo, é total e plena. Não existe um indivíduo mais justificado do que o outro. O menor dos crentes, e quando a gente diz o menor dos crentes, é figurativo, é ridículo, porque nós não temos aqui uma régua de medição, e o maior dos santos, outra ridicularidade para se falar, mas para nós entendermos, uma pessoa que aceita hoje Cristo e uma que já aceitou há 80 anos, são justificados exatamente na mesma pessoa, pela mesma régua, e não têm mais justificação um do que o outro. E em terceiro lugar, a justificação é um ato declarado de Deus, e é aqui que nós temos a dificuldade em entender isto. Algumas vezes os crentes colocam esta questão, como eu já disse ainda agora, da sua caminhada de: será que eu sou justificado? Será que eu sou salvo? Sabe que nós temos um inimigo das nossas almas que pode querer pôr aqui algumas dúvidas e questões. É bom que nós tenhamos isto bem declarado na nossa mente. Se sou ou não declarado justo diante de Deus. E como é que eu entendo isso? Como é que eu faço isso? Ok? Vamos lá chegar. É verdade que depois da justificação, iniciamos o processo de santificação e que nos acompanha até quando? Até à morte, até à glorificação. No momento em que somos glorificados por Deus e é-nos dado um corpo glorificado, nós terminamos o processo de santificação. Mas sabe quem é que nos santifica? Não foi os nossos atos nem a nossa capacidade, é Jesus Cristo novamente, porque é Ele que começa, é Ele que sustenta e é Ele que termina, conclui o processo. Ele é o autor e o consumador. Não permitamos nos confundir com o processo de santificação relativamente à justificação, irmãos. Viva na graça e na alegria e na felicidade e no gozo e na paz de estar justificado diante de Deus. E renda toda a sua alegria e o seu esforço em declarar-se grato por ações que agradam a Deus. Não o justificam. Um exemplo que Paulo traz e que ele nos diz no capítulo 4 de Romanos é que Abraão foi justificado pela fé. Romanos 4,3 diz: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus, ele creu na posteridade que ia abençoar todas as nações. Quem é esse descendente? Não estou a dizer descendência. Descendente, como dizem Gálatas. Não é plural, é singular. O descendente é Cristo. Abraão creu em Cristo, creu em Deus. E isso é que lhe foi imputado como justiça. É verdade que houve um ato que nos declara isto, que nos revela isto na pessoa de Abraão. Mas não foi o ato que justificou Abraão. Abraão creu em Deus e depositou toda a sua vida nas suas mãos.
E isso torna-se visível porque Abraão creu que a promessa que lhe tinha sido dada iria cumprir-se. Ele não pensou em que tempo. Ele só se decidiu eu quero colocar a minha confiança na promessa de Deus. Não importa quanto tempo vai demorar, eu não vou desistir. Hebreus 11, 8 diz o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando alguém nos chama e diz, olha, vem para aqui, o ato de nós irmos já demonstrou que nós obedecemos ou não? Não é só quando nós chegamos ao lugar que nós dizemos, ok, agora vou obedecer. Não, já está obedecido. Já está revelado a obediência. O ato foi posterior à fé, à confiança dedicada àquela chamada. E chegou o momento, na realidade, porque desde que Abraão foi chamado por Deus e respondeu em obediência, ele teve uma série de ações. Uma série de ações que revelavam a fé que tinha e também as suas fragilidades. Sim ou não? Sim! Abraão teve medo. Abraão escondeu uma verdade. Ainda que não tivesse mentido, ele escondeu uma grande verdade. E pôs em causa, inclusivamente, terceiros, a sua vida em questão. Então ele teve fragilidades grandes. Algumas ainda se ouvem hoje, entre o Hamás e Israel. Ismael e Isaac. Teve fragilidades, teve dificuldades, mas não foi pelos seus atos que ele foi justificado. Foi porque ele creu em Deus. Mas chegou o momento em que Abraão foi posto à prova. O Abraão foi posto à prova. E mais uma vez teve de agir pela fé. Abraão não creu em Deus depois da ação. Abraão creu em Deus antes da ação e por isso revelou-se uma ação. Foi a fé que o capacitou em agir em obediência. Irmãos, nós não estamos a falar de qualquer prova. Nós estamos a falar de uma prova que Deus lhe pediu o filho. E ele teve que andar durante 3 dias para chegar ao lugar onde Deus lhe tinha mostrado, onde ele tinha que dar o seu filho. Quanto tempo ele teve para discernir sobre a tomada de decisão da fé que ele tinha tido há anos atrás, quando Deus o chamou e disse, vem comigo para a terra que eu te vou mostrar. E desde o início Abraão dedicou a sua vida àquela chamada. E agora naquele momento, passados provavelmente 20 anos, estava aqui uma questão posta à prova. A fé dele. E Abraão diz que se levantou de madrugada, foi recolher a lenha, entregou a lenha ao filho e disse aos seus companheiros de viagem, inclusive ao seu filho, vamos iniciar a caminhada. 3 dias. A pensar, eu vou entregar o meu filho. E não é entregar à ama, é eu vou degolar o meu filho. Eu vou degolar o meu filho. Você tem noção de cada passo que dá? Que conversa é que eu vou ter com o meu filho? Nas últimas palavras. Quais são as últimas palavras que eu lhe vou dar? Quando é que vai ser o último abraço? Como é que eu lhe posso demonstrar que eu o amo? Porque ele vai ver, e a última imagem que ele tem vai ser do pai dele a colocar-lhe uma faca e a degolá-lo. Vocês já imaginaram a prova que é Abraão? A fé que ele tinha que ter em Cristo, em Deus, na promessa, para não vacilar, para não dizer, Deus, não há outra oportunidade, não há outra possibilidade. Mas sabe o que é? É tão bonito as Escrituras. Hebreus 11, versículos 17 a 19. Porque foi a fé que o capacitou a agir em obediência. Porque fé traduz-se em obediência. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito.
aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Extraordinário. Extraordinário. Abraão não foi sendo justificado pelas suas ações. Abraão foi declarado justo por Deus pela fé que ele depositou nele no início da caminhada e que foi sendo provada ao longo da sua caminhada. Foi dando testemunho da sua fé. Foi dando testemunho pelas suas ações de obediência. Que é isso que Deus espera de nós. Depois de um ato tão grande de justificação. Sabe que quando Deus justifica um pecador, Ele simplesmente declara que a sua culpa foi expiada. A justiça foi satisfeita. Ele possui a partir daquele momento a posição de justo. A justiça de Deus, a divina justiça de Deus. Isto é uma redundância extraordinária. A justiça divina de Deus. Se é divina, já é de Deus. Se é de Deus, já é divina. Ela exigia isto. E tudo isto nós alcançamos em Cristo. E Cristo somente. O Evangelho é claro quando diz, e esta é a forma como nós somos justificados em Cristo. Esta é a nossa parte. Esta é a minha parte. Ouça com muita atenção o que nos é exigido por Deus para que nós abracemos a justificação em Cristo. Se é uma condição, com a tua boca confessares Jesus como, ouça, é como Senhor da nossa vida. Abraão não andava a brincar às igrejas. Abraão vivia em obediência contínua a Deus, mesmo com as suas fragilidades lá pelo meio. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A nossa justificação está em Cristo somente e somente em Cristo. Sabe qual é a diferença entre perdão e justificação? Eu ainda ontem disse isto aqui à malta mais jovem. Porque durante o tempo da lei eles sacrificavam os bodes, sacrificavam os cordeiros, sacrificavam os bezerros. E os seus pecados nunca foram justificados. Porque sangue de bodes e de cordeiros jamais eram justificados por Deus. Tinham a capacidade de justificar. Mas eles apenas apaziguavam a ira e a justiça de Deus. Eles, como é que se diz? Atrasavam ou adiavam, obrigado, é esta a palavra, obrigado Sara. Eles adiavam a justiça perfeita de Deus, cumprida num só homem que é Cristo. E perdão, que era aquilo que acontecia, o perdão dos seus pecados eram perdoados naquele momento, não eram justificados. Perdão diz, podes seguir a tua caminhada e eu não te vou fazer, não vou cumprir em ti aquilo que tu mereces. Justificação é, vem até mim, desfruta da minha presença, vive pela minha graça, porque eu já não tenho nada contra ti. Foi isto que Jesus alcançou para nós.
E é assim que nós devemos comemorar a nossa justificação em fé. E quando nós entramos no processo de santificação, cada vez que nós temos uma oportunidade de agradar a Deus e de matar a nossa carne, nós estamos a ter uma alegria imensa. Porque nós estamos a agradar aquele que nos salvou. E por isso a nossa vida diz: Hosana, dos céus vem a tua salvação. Não é de mim. Eu sou apenas um vaso onde tu depositaste essa graça imensa, esse amor e esse poder, porque nós somos vasos úteis nas mãos de Deus para canalizar o Evangelho, para que outros possam crer e sejam salvos. Em João 1, no versículo 11, ou 10 e 11, ou 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o, mas a todos os quantos o receberam e quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O grupo de louvor vem aqui para cima, nós estamos a terminar. Que nós possamos aplicar isto na nossa vida em confiança, naqueles que ainda estavam não é tremelicantes que diz, não? Não, periclitantes. A tremer, em dúvida. Não há nada que você possa fazer para o justificar diante de Deus. Jesus já fez tudo por si. Entregue a sua vida a Cristo. Confie nele. E viva nele, por ele e para a glória dele. E essa é a única prenda, é a única bem-aventurança que nós podemos dar a Deus. É pela sua graça e capacidade agirmos em resposta íntegra e agradável aos olhos de Deus. Vamos louvar a Deus.